Olá, tudo bem? Eu sou a Deia, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje eu vou falar sobre o livro O Lado Bom da Vida. Este livro ele foi escrito por Matthew Quick, foi publicado em 2013 e eu já vou começar falando o que a maioria do pessoal fala aqui no YouTube e nas resenhas que a gente vê na Amazon e em outros lugares também. Esse livro ele dá muito spoiler de outros livros. E ele dá spoiler mesmo, ele não conta apenas a sinopse, ele vai direto no final, ele te conta exatamente o que acontece no final do livro. E se você não leu ainda, eu acho que isso acaba influenciando um pouquinho. Por exemplo, eu já li A Letra Escarlate, inclusive tem vídeo aqui no canal, e ele dá spoiler da Letra Escarlate. Então, para mim, não fez tanta diferença porque eu já tinha lido. Agora, o livro A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que eu tenho muita vontade de ler, ou melhor, não sei se tenho mais vontade de ler, porque o que ele contou me fez perder um pouquinho a vontade de ler este livro. Então, aí fica a dica, se você não quer spoiler de outros livros, é melhor você ler os outros primeiro. E eu não entendo a ideia de colocar isso num livro. Para mim, não entendo não, né? Na verdade, a forma como eu consigo entender, como eu consigo ver isso é simplesmente marketing. Do meu ponto de vista, um autor faz isso simplesmente para causar um alvoroço, para que as pessoas fiquem falando a respeito, olha, aquele livro dá spoiler, e isso vai, né, vai fazendo uma propaganda boca a boca, e numa proporção que ele acaba vendendo mais, porque as pessoas querem ver realmente o que ele está contando, né? Então, minha percepção é essa. Eu acho que ele fez isso para vender mais. Mas, enfim, de qualquer forma, isso que ele faz não me fez deixar de gostar deste livro, muito pelo contrário. Eu gostei muito deste livro. Eu li no Kindle e, na verdade, eu fui ler sem ter lido sinopse, sem ter visto resenha. Eu sei que esse livro muita gente já leu, mas eu até então não tinha lido. E aí, o lado bom da vida, né? Eu imaginei que fosse uma história mais light, fosse algo mais tranquilo, mais alegre, só que não. Esse livro conta a história do Patty, é um homem na casa dos seus 35 anos, ele foi casado e aí ele sofreu um trauma, ele viveu uma situação traumática e aí ele reagiu de uma forma negativa, então ele acaba sendo internado num hospital psiquiátrico, e aí ele está fazendo um tratamento psiquiátrico, né? E depois de um tempo, a mãe dele tira ele de lá, sem que ele tenha recebido alta médica, mas ela, com auxílio de advogado, ela consegue tirá-lo de lá e levá-lo para casa, mediante o acompanhamento com o psiquiatra, acompanhamento semanal que ele passa a fazer obrigatoriamente, né? E ele, quando ele está em casa, ele não toma os comprimidos, os remédios que ele precisa tomar, ele deixa de tomar, ele finge que toma. Então ele não está reagindo como deveria, né? A mãe dele acha que ele vai melhorar em casa, mas talvez o melhor para ele fosse ter deixado ele mais um tempo lá, na instituição psiquiátrica. E o pai dele vê a situação assim também, ele discorda da mãe, né? Ele discorda da esposa em relação a ter trazido o filho para casa. E eles passam por situações difíceis. Eu vou falar depois também sobre o filme e tem um pouco de diferença. Por exemplo, eu não consegui identificar qual é a patologia, qual é o distúrbio que ele tem aqui no livro. Para mim não ficou claro. Já no filme é tratado como bipolar. Mas eu acho que no livro não está claro isso. Eu não sou da área, não sou psicóloga nem psiquiatra, mas talvez quem seja da área consiga perceber melhor, mas eu não consegui identificar o que é que ele tem, isso não está claro no livro, não está descrito. Mas essa história, ela te faz pensar, sabe? Sentir uma compaixão por ele, ao mesmo tempo que você critica, que você vai contra as atitudes dele também. No livro, ele passou, na verdade, mais de 3 anos internado, e a gente vai descobrindo isso com ele, porque devido ao trauma que ele sofreu, ele meio que apagou
a imagem, né, do trauma, o acontecimento que ele consegue lembrar é a música do Kennedy, que inclusive quando ele ouve ou quando ele pensa na música, ele fica totalmente transtornado, isso faz um mal terrível para ele. Mas o fato em si, ele não se recorda. Isso a psicologia explica, né, que muitas vezes quando a gente tem um trauma muito forte, a nossa mente ela apaga essa imagem para que a gente consiga continuar vivendo, né, para não ficar sofrendo com esse trauma. E é o que acontece com ele. Ele apagou, ele não consegue lembrar, e pela orientação médica, ninguém deve contar para ele o que foi que aconteceu. Então ele sabe que ele ficou um tempo num lugar ruim, que é como ele chama o local onde ele ficou internado, e ele acha que ele tem que melhorar para poder voltar com a esposa, né? Para ficar numa boa com a esposa novamente. Ele não vê a esposa, não tem contato nenhum com ela, e ele quando chega em casa ele percebe que não tem mais as fotos do casamento dele pela casa da mãe. A mãe diz para ele que a casa foi assaltada e levaram as fotos, mas aí aos poucos ele vai descobrindo que isso não é verdade. Ele só vai descobrir que ele passou mais de 3 anos internado porque um dos amigos dele tem uma filhinha que já está com 3 anos de idade e ele não se lembra do nascimento da filha do amigo, de ter ido, né, visitar a filhinha. Então ele vai calculando, ele vai prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, né, na vida dos outros ao redor. Por exemplo, também o irmão dele casou e ele não tinha noção de que o irmão dele estava nem namorando, e aí ele fica sabendo que o irmão dele está casado. O irmão dele no livro é um rapaz bem sucedido, financeiramente, profissionalmente, e tem um carinho enorme pelo Patty, apesar de não ter visitado, ele deixa isso claro, né, que apesar de não ter visitado o irmão na instituição, ele tem um carinho enorme, ele faz de tudo pelo Patty, ele demonstra um amor muito grande, e isso também tem um pouco de diferença, a relação dos dois tem um pouco de diferença no filme, que na hora que eu vou falar do filme eu comento a diferença, né? Aqui no livro ele é muito amoroso com o Patty, super protetor também, leva o Patty para o jogo do Eagles, né? Inclusive para quem não conhecia o Eagles, fica obtendo um monte de informações aqui. Eu acho que assim, para algumas pessoas incomodou porque dizem que é excessivo, né, a quantidade de informações sobre esse clube de futebol americano. E para mim não foi excessivo, foi até interessante conhecer um pouquinho, porque eu não sabia nada a respeito dos Eagles. Eu sei que existe o futebol americano, mas eu não sou ligada em esporte. Então, como eu estava falando, a filhinha do amigo dele tem 3 anos e tem uma situação em que ele está na praia com o amigo, a esposa do amigo e a cunhada do amigo também e a filhinha deles, né? Aí eles estão na praia e o Patty acaba ficando sozinho por um momento com a garotinha de 3 anos. E aí acontece uma situação em que eu me coloquei tanto no lugar da mãe da garotinha quanto no lugar do Patty. Então é um exercício de compaixão pelo Patty, de você se colocar no lugar dele, né, e entender que ele não tem noção. Por isso que eu fico na dúvida se no livro ele é bipolar realmente. Talvez por isso e por outros detalhes, né? Ele não tem noção das coisas. E me colocando no lugar da mãe é óbvio que eu ficaria desesperada com a situação. E é uma situação bem delicada, não tem nada a ver com pedofilia. Para quem não gostaria de ler um livro que tratasse de pedofilia, não é o caso, pode ler que não é isso que acontece. E ele tem também uma compulsão, ele desenvolveu uma compulsão por esporte, por malhar, na verdade, né? Não por esporte. Então ele corre, ele vai fazer caminhada, vai correr, ele volta para casa e vai fazer abdominal, e ele acaba fazendo isso excessivamente. A gente vai vendo que ele praticamente está vivendo para se exercitar, para malhar, para queimar caloria. Por um lado, ele deixou de trabalhar, né? Ele não está trabalhando, até porque ele está em tratamento, ele é professor, mas ele não está mais trabalhando, então ele tem que ocupar a mente de alguma forma saudável, né?
e o que ele encontra é a atividade física e a leitura de livros também. No livro, a mãe dele vai sempre à biblioteca para buscar livros para ele. E os livros que ele quer ler, que são os livros que ele dá spoiler, são livros que a ex-mulher dele usa para ensinar os alunos dela também na escola, né? Então ele quer ser culto para mostrar para a esposa dele que ele é capaz de ler livros que ela lê também, enfim. E ele acaba conhecendo, né, a Tiffany, que é a cunhada do amigo dele, e ela também tem alguns distúrbios. E eu acho engraçado, acho curioso que no livro e no filme ela sofre bastante discriminação. E o curioso é que isso acontece também do lado de cá. Eu vejo algumas pessoas no YouTube criticando a Tiffany da mesma forma que ela é criticada no livro e no filme. E se a gente for prestar atenção, já que é para ter compaixão com o Patty que tem um distúrbio, seja bipolaridade ou não, a gente deveria ter compaixão com a Tiffany também, porque a Tiffany é uma moça que sofreu um trauma e após esse trauma ela reagiu de uma forma que tem relação com o trauma. Ela passou a agir de uma forma mal vista pela sociedade, né? E aí, por exemplo, ela comete esse ato, ela age dessa forma no trabalho. E aí ela é demitida. Só que ela está passando por um período pós-traumático, está fazendo acompanhamento psiquiátrico, tomando medicação. Então ela tem uma patologia, ela tem um distúrbio. Então, assim, para ela ser demitida por ter cometido um ato no local de trabalho, ela não cometeu isso sozinha. Então, ao meu ver, os demais deveriam ser demitidos também. E aí, todos os funcionários, aparentemente até os donos, não deveriam mais continuar na empresa, porque ela não fez isso sozinha. Entrando, eu estou dando pitaco aqui, né? Estou dando pitaco na psicologia, na psiquiatria e vou dar pitaco no direito também. Se ela cometeu esse ato no local de trabalho, e não sou da área do direito também, só estou dando pitaco. Mas enfim, se ela cometeu esse ato no local de trabalho com outras pessoas, essas pessoas deveriam ser processadas porque elas se aproveitaram de um momento de fragilidade da Tiffany. Se a Tiffany está agindo dessa forma por conta de um distúrbio, está tendo acompanhamento médico, então ela tem um distúrbio e ela tem respaldo médico por conta disso, essas pessoas abusaram da fragilidade dela, pelo menos a meu ver. E a empresa demitindo a Tiffany também agiu de forma incorreta, porque, a meu ver, isso ela poderia processar a empresa por danos morais. Mas, enfim, como eu falei, estou dando pitaco. Se alguém da área quiser deixar aí comentários se eu estou certa ou estou errada, enfim, pode ficar à vontade. A gente acaba aprendendo um pouquinho com os livros também, né? Então, a gente aprende psicologia, psiquiatria, um pouquinho de direito, enfim. Ou seja, o médico, o psiquiatra está lá confirmando que ela tem esse problema. Só que a forma dela reagir é diferente, não é comum para a gente como doença, como distúrbio, não nos dá o direito de criticar o outro. Então, assim, se é para ter compaixão com o Patty, a gente tem que ter compaixão com a Tiffany também. E ela é muito esculachada, coitada. E eles acabam se relacionando de uma forma muito amistosa, né? Ela e o Patty. Ela acaba manipulando ele para que ele faça o que ela quer, ela engana ele. Nisso aí ela tá, enfim, tá errada na forma de agir, mas ela consegue o objetivo dela e ela até ajuda ele, apesar de ir por caminhos tortos, né? Ela acaba ajudando ele. Em relação ao pai dele, o relacionamento do Patty com o pai. No livro, o Patty tem vontade de manter um relacionamento saudável com o pai, mas o pai é mais arredio. Talvez o pai tenha algum problema também, não está muito claro, mas para mim é porque ele acha que o filho não está bem ainda para estar em casa. Ele acha que seria
melhor para o Patty estar na instituição ainda, né? Ele não percebe que o Patty não está tomando os remédios, mas ele percebe que o Patty não está bem, não está saudável o necessário para poder ficar em casa. E aí eles têm dificuldade no relacionamento, mas por parte do pai. Isso é diferente no filme. E agora eu vou falar um pouquinho do filme também. Bom, como eu falei, o filme tem algumas diferenças. O relacionamento do Patty com o irmão é totalmente diferente. Aqui no filme a gente vê o irmão dele, um rapaz bem-sucedido, como no livro, porém ele esnoba o Patty, ele quer sempre se mostrar acima. E poxa, se o rapaz tem um distúrbio, para que fazer isso, né? Mesmo que não tivesse, mas assim, é irmão dele, né? Para que fazer isso? Para que esnobar? Para que querer mostrar que tá por cima, né? Que tá bem enquanto o outro tá no fundo do poço. Então eu não sei por que colocaram dessa forma, já que no livro não é assim, uma vez que o filme é baseado no livro, mas e em relação ao relacionamento do Patty com o pai dele, é o contrário que acontece, né? Eles têm dificuldade no relacionamento, mas é o Patty que não se importa com o pai, é o Patty que não quer ser, não faz questão de ter um bom relacionamento com o pai. E isso é totalmente diferente no livro, né? No filme ele lembra exatamente o que aconteceu, o trauma que ele sofreu e como ele reagiu, o que aconteceu depois, ele lembra de tudo isso no filme. E é legal a gente ver, mas eu acho que vale a pena ver o filme depois de ler o livro. Bom, como eu comentei no livro, a Tiffany manipula o Patty a fazer o que ela quer, a ensaiar para uma apresentação de dança com ela. E o que muda aqui também é a música que eles escolhem, os passos ensaiados e a apresentação muda um pouquinho. Bom, aqui no filme, o Patty ele é diagnosticado com bipolaridade, então fica bem claro para a gente que a questão dele é essa, né? O distúrbio dele é a bipolaridade, diferente do livro, como eu falei, para mim não está claro em nenhum momento o que é que ele tem, né? E acho que fica a dica aí, tanto do livro quanto do filme. Talvez seja melhor você ler os outros livros, os livros que ele dá spoiler, né? Vou deixar aqui quais são os livros que ele dá spoiler para não se sentir prejudicada aqui com essa leitura. Caso você tenha algum comentário, alguma sugestão a fazer, pode deixar aqui nos comentários pra gente. E a gente se vê então no próximo vídeo no canal. Até lá!